Meus amados, mais uma vez hoje vamos tratar desse assunto preciosíssimo, né, que é a salvação. Assunto este que, lamentavelmente, vem sendo distorcido ao longo dos anos, né, devido a esse pensamento do sistema religioso, que é o pensamento de fazer as pessoas estarem presas, atreladas às denominações deles, né? A visão que o Evangelho verdadeiro traz a respeito da salvação é uma visão que é totalmente contrária ao que a maioria, a esmagadora maioria aí do sistema que se diz cristão prega. Alguns até se aproximam, né, realmente, uma pequeníssima parte do sistema até reconhece a segurança da salvação que nós temos, mas ainda assim eles impõem algumas condições, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Para atrelar a salvação a algum tipo de mérito do homem, né? Então, nós até falamos isso na abertura aqui da nossa transmissão hoje, né? Nós falamos que o sistema, ele não gosta da palavra da graça, né? Justamente porque a palavra da graça bate de frente com essa visão. Porque eles querem manter as pessoas aprisionadas nas quatro paredes denominacionais, eles querem ver as pessoas dependentes do sistema, né? Tanto que se uma pessoa está lá no sistema e de repente ela conhece a palavra da graça, ela chega lá para o líder e fala assim: olha, eu estou saindo porque Deus me revelou a palavra, estou entendendo a palavra da graça. Primeira coisa, não, isso é herege, não, você não pode seguir herege, você tem que ter cuidado, se você sair daqui vai ser amaldiçoado. Olha, eu participei de uma denominação que o líder falava isso. As pessoas que saíram daqui ou que vão sair, se você quiser sair, fique sabendo que você sair daqui você vai ser amaldiçoado. Então eu, cristiano, fui amaldiçoado, entre aspas. Porque eu saí dessa denominação, minha esposa, minha mãe, o líder falava isso, infelizmente, né? Isso é uma visão horrível, né? Mas é uma realidade. E muitos aí fazem isso. Tá? Isso não é só nessa denominação que eu participei, não. Muitas hoje fazem isso. Se sair daqui tá amaldiçoado, se sair vai perder a salvação. Entende? E assim, né, eles têm essa visão, porque eles apregoam que o homem é que se salva, o homem... É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Como eu disse no início da nossa transmissão hoje. A visão que eles passam é que o homem é que se salva. E que, no caso Jesus, ele não morreu para salvar, mas para tornar a salvação possível. Entendem a diferença? Ah, mas irmão Cristiano, eu nunca ouvi o pastor no sistema falar isso. Sabe por que ele não fala isso abertamente? Primeiro porque esse é um entendimento que já está intrínseco. Entende? Esse é um entendimento que ele está nas entrelinhas. Então ele não precisa dizer. E segundo que, por mais que a pessoa esteja no meio do sistema, alguém falar isso vai soar mal. É interessante isso, amado. Mesmo a pessoa estando no sistema, se ela ouvir isso vai soar mal para ela. Por mais que ela não conheça a graça ainda, vai soar estranho. Mas como assim Jesus não salvou? Né? Ele tornou a salvação possível. Entende? A pessoa vai questionar. Então eles não falam abertamente por isso. Mas é o que é pregado. Mas como eu disse, está nas entrelinhas. Eles não falam claramente, abertamente. Mas a ideia é essa, porque se é o homem que aceita Jesus, é um homem que tem que lutar, que pagar o preço, cumprir as cerimônias e, sabe, frequentar os cultos dentro de um templo de paredes, né, com a placa denominacional, carteirinha de membro, sabe essa coisa toda? Se o homem tem que passar por tudo isso para ser salvo, então é ele que se salva, né? E isso, inclusive, está dizendo que a salvação ainda não foi concretizada, e já foi. A salvação, amados, foi uma grande promessa de Deus e que já é uma realidade. Já de cara eu vou deixar a sugestão de um estudo. Para quem está assistindo a esse tema hoje pela gravação, na descrição do vídeo no YouTube, né, na gravação, você vai encontrar o link desse estudo. Salvação, a grande promessa de Deus. Tá? Nós vamos, claro, falar da salvação hoje, obviamente, mas nesse tema eu já me aprofundei anteriormente, né, nesse estudo. Nós nos aprofundamos bastante nesse tema da salvação, tá? Mas claro que eu vou dar uma boa palhinha hoje sobre isso. Mas quem quiser se aprofundar mais, fica de sugestão aí na descrição do vídeo esse estudo, Salvação, a grande promessa de Deus.
Tá? A salvação já é uma realidade, já aconteceu, já está consumada, ponto. Só que essa visão do sistema religioso diz o quê? Que a salvação ainda não aconteceu, então as pessoas ainda estão em esperança, ainda estão aguardando serem salvas por meio das suas obras. Então é uma mistura assim de boas obras com obras religiosas, né? Vamos dizer assim. Ou seja, você é salvo fazendo o bem, né? Sendo que o bem que nós fazemos não traz salvação nenhuma, ele é a consequência da salvação. Ele é a consequência de sermos salvos, de sermos filhos de Deus. Entendem? Se você faz uma boa obra, é porque você é um filho de Deus antes disso. As boas obras sempre são consequências de quem nós somos e não a causa, né? Já explicamos isso aqui algumas vezes, tá? Mas o sistema entende que não, a boa obra te leva a ser salvo, e também a obra religiosa. Comer Santa Ceia, subir ao monte, sacrificar, fazer campanha, fazer jejum, etc, etc, etc. Né? Então a pessoa vive nessa batalha para tentar ser salva, sendo que ela, sendo filha de Deus, sendo uma eleita desde antes da fundação do mundo, ela já é uma salva, independentemente de religião, de placa, de cumprir isso, cumprir aquilo. Tá? Porque salvação não tem relação nenhuma com obras. Ela foi dada pela graça, seja qual for a manifestação da salvação. Tá? E aí você pergunta, irmão Cristiano, e o que é salvação então? Eu quero entender em detalhes. Bom, como eu disse, já temos um estudo que eu vou deixar aqui na descrição, mais aprofundado, mas eu vou dar uma boa introdução sobre esse assunto aqui hoje, tá? O que é salvação? Bom, na Bíblia existem tipos de salvações, vamos dizer assim, né? Existem tipos diferentes de salvação na Bíblia. Então, basicamente, a salvação na Bíblia nós encontramos a salvação de perigos. É importante você aprender a discernir isso, porque as pessoas aí fora, sem o conhecimento da graça, do evangelho verdadeiro, elas leem salvação na Bíblia e tudo é salvação eterna na cabeça delas. E nem sempre é, né? Boa parte do contexto do assunto salvação, boa parte se refere à salvação de perigos. Tá? Então existe esse conceito de salvação de perigos. Existe a salvação da mente, do entendimento, que também não é a salvação eterna, tá? Mas é a salvação da mente, do entendimento. Ah, Cristiano, como assim? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas também eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre salvação da mente, para você aprender a diferenciar isso. Você entender o que é salvação eterna e o que é salvação da mente. Tá? Então há salvação de perigos, salvação do entendimento e a salvação eterna. Este é o ponto que vamos tratar hoje. Tá? É esse aspecto específico de hoje, a salvação eterna. Tá? E vamos falar dos 3 atos que redundaram nesta salvação, que já é uma realidade. Todos os filhos de Deus, amados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para serem filhos dele. A chamada boa semente. Tá? Cristiano, eu não entendo esse conceito, irmão Cristiano. Eu estou chegando na graça agora. O que é boa semente? O que é isso? Eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre isso. Tá? Nós temos alguns estudos. Eu vou escolher talvez o mais recente, né? Para ficar mais fácil aí. Eu vou colocar o mais recente sobre esse assunto, né? Que toca nesse assunto das 2 sementes, para você entender isso. Tá bom? Para você entender esse conceito, que existem 2 sementes, semente má, semente boa, e que a semente boa ela foi predestinada, a semente má não. A semente má foi destinada, é diferente. A boa foi predestinada, ou seja, foi antes da fundação do mundo escolhida por Deus. E isso é soberania. As pessoas vivem discutindo com Deus aí. Não pode, isso é um absurdo, como assim Deus escolheu? Como não pode? Ele é Deus. Não tem o oleiro poder sobre o barro, né? Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus não teria esse poder? E Paulo pergunta, e esse está em Romanos capítulo 9, né? No versículo 14, Paulo pergunta, há injustiça da parte de Deus nessa questão da eleição? Paulo diz, de maneira nenhuma. Não há injustiça, Deus é Deus. Então ele elegeu a boa semente, os filhos dele, da salvação. Esses filhos todos já estão salvos, todos. Entende? Todos já têm a salvação eterna. Tá? Então, os que viveram antes da cruz foram resgatados na ressurreição, né? Ressurreição definitiva. Eles foram resgatados da morte
e entraram para a vida eterna. E nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos nessa condição de vida eterna. Então a salvação eterna já é uma realidade para todos os filhos de Deus, a boa semente. Os da perdição não, o destino deles é deixar de existir, é a morte. Porque lá no juízo final, e nós já estudamos isso também, no juízo final que já aconteceu, houve então a separação, né? E os da salvação então foram salvos, os que estavam mortos ressuscitaram para a vida eterna, os que eram da perdição ressuscitaram para destruição eterna, para perdição eterna, como diz a palavra. Nesse estudo do juízo, nós explicamos isto com mais detalhe, tá? Não vou me aprofundar muito nisso hoje, mas quem quiser se aprofundar, assista aí o estudo sobre o juízo final. Tudo já está consumado. Ou seja, uma vez que o juízo já aconteceu, então quem nasce sendo da boa semente já nasce salvo. Quem nasce da má semente já nasce condenado, porque a condenação já foi liberada, já foi dada, a sentença já foi efetivada. Mas muito bem, não vou entrar muito nisso hoje, tá? O fato é que a salvação já foi concretizada, já é uma realidade. Ela não depende de movimentos religiosos, de pertencer a essa ou aquela igreja, essa ou aquela denominação. Isso é uma bobagem, né? Salvação não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela tem a ver com o que Jesus fez no Calvário. E não só no Calvário, porque foram 3 atos. O Calvário faz parte de um dos atos, mas foram 3. Então, o que é a salvação? A salvação é a vida eterna. Basicamente é isso. Irmão Cristiano, o que é salvação? Salvação eterna é vida eterna. É viver para sempre. Isso é a salvação eterna, tá? Vamos ver aqui. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeiro versículo 1, claro. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A piedade, gente, no texto em grego, ela pode ser traduzida também por devoção, né? Devoção, envolvimento com as coisas de Deus, o chamado de Deus. Isso seria a piedade, tá? Então, a devoção, né, seria uma tradução até melhor do que piedade, tá? 2. Em esperança da vida eterna, olha aí, ó, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu quando? Quando? Olha o que eu falei agora há pouco da eleição, predestinação, etc. Ele prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. Amados, por que Deus prometeu antes dos tempos dos séculos? É só você parar para pensar um pouquinho nisso. Você chega a essa conclusão com toda certeza e até com certa facilidade, claro, conhecendo o Evangelho da Graça, né? Esse conhecimento facilita entender isso. Por que ele deu antes dos tempos dos séculos? Porque Deus sempre soube da condição do homem. Deus sempre soube que aqueles os quais ele escolheu desde antes da fundação do mundo jamais conseguiriam se salvar por si próprios. Deus sempre soube disso. Veja, amados, Deus fez a criação, ele sempre soube que o homem cairia. Tá? Isso não é uma surpresa para Deus, né? Ah, Deus te surpreendeu, Deus foi pego de surpresa. Isso não existe. Deus sempre soube de tudo. Ah, mas por que ele fez então? Bom, amado, aí você vai ter que perguntar para ele. Eu não saberia te responder. Entenda uma coisa, se ele fez é porque tinha que ser feito. E se aconteceu assim é porque assim tinha que ser. Agora, há coisas que só Deus entende, só a mente de Deus compreende. Tá? Por que ele fez sabendo que o homem ia cair? Coisa de Deus. Lá na eternidade, talvez ele abra uma oportunidade para você perguntar para ele, porque eu não sei essa resposta, tá? Agora, que ele fez, ele fez. E ele sempre soube que os filhos dele jamais conseguiriam se livrar sozinhos dos pecados, né? Do pecado e dos pecados, das obras más, no caso, né? Da condenação, no caso, né? Que essas obras traziam. Os homens jamais conseguiriam se livrar dessas condenações por si mesmos. Então Deus, sabendo disso, ele pré-ordenou a salvação antes dos tempos existirem, antes da criação. Ele já pré-ordenou a salvação e prometeu. Que coisa maravilhosa, né? Agora, vamos lá, vamos abrir um parêntese aqui. Por que o apóstolo Paulo usou a expressão esperança, né?
esperança da vida eterna. Sabe por quê, amados? Porque nessa época das cartas aqui, a época da igreja primitiva, eles estavam ainda antes do terceiro ato. Né? Falando essa coisa de ato, parece até filme, né? Os filmes é que tem atos, né? Os especialistas em roteiro dizem que a maioria dos filmes tem 3 atos, né? Então, o primeiro ato apresenta ali a base da história do filme, né? Apresenta os personagens, aí tem a virada para o segundo ato e o terceiro ato, que é a finalização do filme, né? Não, obviamente, não que a obra de Deus seja um filme, obviamente, mas me fez lembrar isso, né? Os 3 atos da salvação. Aliás, há quem diga que nos filmes existem especialistas que defendem que, na verdade, são 4 atos. Todos os filmes teriam 4 atos, né? Mas eu entendo como 3, mas até poderiam ser 4, tá? Mas vamos lá. Por que Paulo usa a expressão, então, esperança? Porque eles estavam antes do definitivo ato da salvação. Nessa época da igreja primitiva, ainda faltava acontecer algo para que a salvação se consumasse definitivamente. Então, eles estavam salvos ali? Definitivamente não. Eles estavam salvos em esperança. Claro que quem estava no evangelho já tinha sua mente salva, né? Então o aspecto da salvação do entendimento, para quem conheceu o evangelho da graça naquela época, esse aspecto já estava manifestado, obviamente. Mas faltava um aspecto, faltava a finalização da obra, faltava o terceiro ato. Então eles estavam em esperança. Por isso que você vê essa expressão, né? Estamos na esperança da vida eterna. Porque eles estavam antes. Veja bem, amados, na época da igreja primitiva, eles ainda estavam submetidos à morte. Tremendo isso, né? Mas, irmão Cristiano, hoje também nós não estamos? Não, hoje não. Porque você não pode entender a morte como uma morte biológica. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? Mas eu não posso me privar, amado, de falar sempre, né? Sempre tem gente nova aí acompanhando. Então a gente sempre está tendo que tocar nesse assunto. Quando a Bíblia fala em morte, é mais do que essa carne, essa matéria voltar ao pó. É mais do que isso. Tá? Porque a tendência natural dessa matéria biológica, obviamente, ela é deixar de existir. A matéria. Agora, o seu eu, e nós defendemos isso aqui com unhas e dentes, o seu eu segue vivo. Só que antes do terceiro ato da salvação, não. Quem morria, além da matéria ir para o pó, que é natural dela ir para o pó, a alma ia para a não existência. Né? Existe uma palavra no grego, que é a palavra Hades, que era conhecida como um lugar, né, o chamado lugar dos mortos, né? Os judeus, inclusive, tinham um folclore, eles acreditavam no seio de Abraão. Então as pessoas que morriam iam para o seio de Abraão, ou lugar dos mortos, ou Hades, que também pode ser traduzido por sepultura, ou lugar encoberto. Sabe, o Hades, a morte, é a alma ser banida da existência. E antes do terceiro ato da salvação, todos estavam submetidos a essa condição. Então, mesmo durante a igreja primitiva, isso estava em vigor ainda. Porque o que acabou com essa morte definitiva, esse aspecto da morte, né, a morte da alma, o que acabou com isso foi o terceiro ato da salvação. Então, Paulo dizia, nós estamos em esperança, porque ainda faltava acontecer o último ato da salvação. Observe essa passagem aqui, Romanos 8, versículo 24. Porque em esperança, tá vendo aí você que está assistindo pelo YouTube aí na tela? Ou em outras plataformas, né? Tá sublinhado aí na tela. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Ou seja, o que ele está dizendo? Nós ainda estamos antes da promessa completa. Eu não estou vendo ainda a promessa. Claro que isso é uma força de expressão, tá, gente? Então eles estavam em esperança. Por quê? Porque ainda faltava algo acontecer. Então, nós em esperança fomos salvos. Você percebeu isso, esse detalhe importante? Então, os irmãos que viveram aquela transição, né? Eles nasceram antes da cruz, debaixo do pecado, debaixo da lei, condenação, ausência do Espírito Santo, aquela coisa toda, né? Eles passaram pela transformação dessa condição. Ou seja, passaram pelo segundo ato, né, da salvação, mas ainda faltava o terceiro. Então eles estavam num período que nós chamamos de período de transição.
Então ainda faltava algo acontecer, faltava o terceiro ato. Então eles estavam salvos? Claro, porque a salvação estava garantida, mas ainda era uma salvação em esperança. Deu para entender, né? Fecha o parênteses, vamos continuar. Então, a salvação eterna é a vida eterna, viver para sempre. Por isso é chamado de eterna salvação. Hebreus 5:9. E ele, sendo consumado, ele, Jesus, veio a ser a causa. Pegou? Quem é a causa da eterna salvação? É o seu jejum, seu sacrifício, obra da lei, é a igreja, é o batismo? Não, foi Jesus. Ele é a causa, ele foi a causa, né? Porque ele foi consumado e veio a ser a causa da eterna salvação. Aí, ó. Para todos os que lhe obedecem. Ah, Cristiano, tá vendo? É só para quem obedece. Então a salvação ela vem a partir da obediência. Não, é o contrário, amado. É aquilo que eu já expliquei muitas vezes. As boas obras são consequência, elas não são a causa. Então, obedecer ao Senhor é uma consequência de quem nós somos, tá? Então, ele veio ser a causa da eterna salvação, tá? Para todos que obedecem. Por quê? A obediência é uma consequência de quem é um salvo de Deus. Entenda isso. O apóstolo Paulo deixa claro isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Principalmente no versículo 10. Ele deixa claro, tá? Que nós fomos criados para as obras. Então as obras são consequência, tá? Então, muito bem. Então, perceberam? É eterna salvação. Por quê? Porque é a vida eterna. Então, a eterna salvação, entendam bem isso, é esta vida. Observe bem isso, eu já expliquei isso muitas vezes aqui, vou falar de novo. A eterna salvação é esta vida que você está vivendo agora, eu, minha esposa, tá? É essa vida atual seguir. Percebe? Diferentemente de muitos que têm pregado diferente aí e estão pisando feio na bola. Tá? Dizendo que a alma do Filho de Deus morre, que não existe mais alma na eternidade. Cuidado com essa história, amado. Porque a salvação, ela abrange os 3 elementos do homem, no caso dos filhos de Deus. Corpo, alma e espírito. Como que a salvação abrange o corpo, irmão Cristiano? Ora, no corpo glorificado. Então, o que é a vida eterna? É a vida. Você não está vivo agora? Eu não estou falando só biologicamente, não, tá? Eu estou falando também da alma. E claro, do espírito. Mas o espírito é eterno. O espírito nunca morreu. O espírito não morre, tá? Então, veja. Essa vida que você tem agora, ela vai seguir. Essa é a promessa. Vida eterna é isso. Então, você está vivo hoje, agora aqui, e essa vida vai seguir. É a vida eterna. Porém, em outra condição. Por que, irmão Cristiano, em outra condição? Porque na eternidade, lá no paraíso, esta matéria, que é adâmica, que é de Adão, ela não entra. Paulo disse, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, tá? Então, se essa matéria não entra, como nós vamos viver na eternidade? Com um corpo glorificado. O que vai mudar é a vestimenta. O nosso corpo atual, podemos chamá-lo de vestimenta, de invólucro, que envolve a nossa alma e o nosso espírito. É uma vestimenta. Paulo usa também essa metáfora, né? O Paulo chama o corpo tanto de casa, de morada, quanto de vestimenta. São 2 metáforas, né? Então, essa vestimenta, ela vai ser trocada. Você vai se revestir do seu novo corpo que lhe aguarda, tá? Agora, a vida segue essa vida, só que em outro corpo. Essa é a promessa. Tá? Por isso você dizer que a alma do Filho de Deus morre é um absurdo. É você dizer que não existe salvação. João 12, 25. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Olha só. Aquele que ama a sua vida, que é a vida nesse mundo, a vida atual, que nós vivemos, né? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Como assim, irmão Cristiano? Amado, olha só. Eu não vou me aprofundar em explicar esse versículo completamente, porque nós já o explicamos. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que a odeia, né? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, observe bem um detalhe, pelo amor de Deus. Vamos lá, de novo. Aquele que ama a sua vida neste mundo, claro, a perderá.
Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, está sublinhado aí na tela, né? Para ficar bem claro, a conservará para a vida eterna. Pegou o que é salvação? Salvação é exatamente isso aqui que você acabou de ler comigo.